Vilnei, tudo bem? Opa, boa noite. Me ouves bem? Muito, muito bem. Que bom, prazer, Éder. Chegou a nossa noite. Que prazer. Mais uma. Mais uma, que maravilha, coisa boa. Tava curioso para Bem-vindo, chegar. Vilnei. Obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu quero dizer. Que Eu oportunidade. estarei curioso até às 20 horas e 59 minutos. Não, mas Que legal. a tua criatividade de escolher os temas tem sido sensacional. Muito, muito legal. Parabéns. Legal. Pessoal que está ingressando, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão conosco. Vilnei, muito obrigado pela tua disposição. Conversamos há algum tempo nessa live. Muita expectativa. Eu assisti o filme a primeira vez. Assisti a segunda, hoje eu assisti partes da terceira vez e é um filme muito interessante para a gente gastar um tempinho, investir um bom tempo de conversa. Pessoal que está conosco, por favor. É filme para ver muitas vezes. Uhum. Parece que está se vendo coisas novas cada vez que se olha, né? Sem dúvidas. Mas muito bem, Vilnei, nós falamos à tarde e é um filme para se trabalhar 3, 4 horas, mas nós temos a nossa horinha, que vai ser cortada de uns 5 minutos no início e mais uns 5 minutos no final, mas vamos tocar em frente. Vamos em frente. Eu vou ativar aqui o meu Facebook no laptop. Caso... Muito bem, Vilnei. Nós falamos à tarde e é um filme para se trabalhar. Pronto. Pequeno delay. Mas que legal. Vilnei, eu vou te contar uma coisa. Tem um amigo meu que assistiu esse filme. Na segunda vez que ele assistiu, ele chorou muito. E na terceira vez, hoje de tarde, quando ele estava assistindo umas partes, ele se segurou para não chorar na frente da mãe dele. Mas esse meu amigo é bastante emotivo, assim, então faz parte. Eu imagino que ele é tão teu amigo que ele anda contigo todos os dias, né? Olha, diariamente. A última vez que eu vi, eu te passei uma mensagem de madrugada, que cara, me fazendo chorar essa hora da noite, não faz isso comigo. Pois é, o Pedro está perguntando cadê o Pastor Éder por causa da barba, né? A maioria de vocês sabe que eu estou em Pelotas agora, e aqui em Pelotas não pode usar barba, eles não deixam que... Diz a lenda que nós pelotenses já somos tão lindos e completos que não precisa complemento, então aqui a gente tira a barba. Não precisa esconder a beleza oculta. Não tem porquê. Bom, podia ter pego o gancho do filme. Quem põe barba esconde a beleza, deixa a beleza oculta. Tá. Beleza oculta. Mas vamos aos trabalhos. Vilnei, a palavra hoje está contigo. Pessoal que tiver alguma sugestão, alguma parte do filme que gostou, que quer colocar, que gostaria de compartilhar, fique à vontade que dentro do possível nós vamos fazendo a leitura, né, dos comentários. Curiosidade, quem está aí na live e já assistiu o filme, diz aí pra gente. Isso é muito bom. Nós, como eu falei, tenho anunciado, vai ter spoiler. Não tem como dar. Vamos tentar manter a quantidade de spoilers o mais baixa possível. Mas a nossa conversa, para que não tenha prejuízo da conversa, nós vamos ter que falar algumas coisas. Beleza oculta. Eu gosto mais do título americano. Beleza colateral seria a tradução. Depois que a gente assiste ao filme, a gente entende que é algo muito mais colateral do que oculto. Eu quero iniciar esse momento, então, de conversa específica da live com a frase, uma das primeiras frases que o Howard, que é o personagem que perde a filha, fala no início, quando eles estão celebrando o sucesso do empreendimento. E o Howard, bem no início, ele pergunta para toda a sua equipe de funcionários que está com ele, qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Por que levantamos da cama? Por que comemos o que comemos? Por que vestimos o que vestimos?
por que os funcionários vão lá todos os dias? E ele diz que a função deles é conectar as pessoas. E ele segue: amor, tempo, morte. Estas três abstrações conectam todos os seres humanos na Terra. Tudo o que desejamos, tudo o que tememos não possuir, tudo o que no fim do dia acabamos comprando, é porque no fim das contas nós ansiamos por amor, desejamos ter mais tempo e tememos a morte. Esse é o discurso inicial do Howard, quando ele está se referindo a essas três abstrações. O que nós vemos por aí, Vilney? O que nós temos da nossa realidade expressa no filme? O Éder, no primeiro minuto do filme, me dá vontade de desligar, parar e pensar. No primeiro minuto, realmente. Onde que ele está numa reunião, numa equipe, e ele faz essas colocações, né? Eu estou cheio de anotações aqui para pegar literalmente as coisas lá. Ele começa assim: por que você saiu da cama? Por que você saiu da cama? Por que você comeu o que comeu? Por que você está vestindo? Por que veio aqui? Por quê? Por quê? São perguntas tão fortes que nós não podíamos passar desapercebido por ela. Por que a gente levanta? Porque tem que trabalhar. Por que trabalha? Porque tem que ter dinheiro para pagar as contas. Para que pagar as contas? Para que a vida é realmente... ela existe? Então, é dito ali que o grande porquê de vocês. Por que vocês estão aqui? Por que vocês, 20 e poucas pessoas, estão aqui agora? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para mostrar a ausência da barba do Éder. Não, por quê? Por quê? Sabe, essa primeira pergunta ela é muito forte, porque ela está conectada ao significado da minha existência. A razão de eu estar aqui. Se a minha razão é ter uma boa profissão, ter um dinheiro suficiente para pagar minhas contas, se eu tenho o suficiente para comprar uma roupa diferente, para ter um carro também, é muito pouco. É muito pouco estar aqui para cumprir carnês, ou para pagar carnês. Então, esse primeiro minuto que ele faz essa colocação, cara, que coisa incrível. E logo me remeteu a Viktor Frankl, que é o grande psiquiatra que lá na guerra ele estava no meio dos presos, no meio da turma horrível. Os relatos deles são terríveis. Eles estão lá, tem gente morta ali no meio, vão lá e tiram o dente de ouro para guardar o ouro, deixam o morto. Familiares deles são mortos na frente deles. Nos campos de concentração, né? Nos campos de concentração. E aí ele diz que ele olha para aquele galpão de um amontoado de gente miserável, que está todo mundo muito mal, e ele diz: tem uma coisa interessante, metade da turma aqui está para morrer. A outra metade, apesar do problema, estão bem. E aí ele fala, qual é a diferença? Se todos têm o mesmo problema, por que uns estão bem e outros estão mal? E aí ele vem com uma teoria, e só vou dar o título aqui para depois um dia, quem sabe, faz uma live sobre isso. O sentido da vida. Os que estão mal dentro de um problema e não conseguem viver e querem morrer, não conseguem responder o porquê, eles não têm significado para a vida. Eles não conseguem responder a pergunta do Harvard. Então, ele diz assim, e a outra turma tem um sentido. E o filme, de certa forma, pergunta: qual é o teu sentido da vida? Qual é o meu sentido? Eu estou aqui com 68 anos, trabalhando diuturnamente. Para quê? Qual é o meu porquê? Então, literalmente, ele diz aqui, ele diz que a empresa dele, a empresa que estão reunidos lá, ele diz o porquê da empresa. Ele diz que eles estão lá, que é uma empresa que presta serviços de conexão de pessoas. E aí, literalmente, ele diz uma frase assim: a minha vida tem a ver com as pessoas. Não estamos aqui para vender porcaria. Ele diz que no olhar dele, a vida tem sentido quando tem conexão. E isso nós estamos agora numa época de pandemia, que as pessoas estão desconectadas, estão muito dentro de casa, muito isoladas, produz um monte de sofrimento.
Parece que então, ele faz uma pergunta que dá um impacto e ele dá uma pista de resposta. Gente, se não é para servir pessoas, se não é para conectar, se não é para ter qualidade de vida, viver para quê? Então, o meu primeiro choque no filme leva 40 segundos. Né? Essa fala dele dava mais ou menos 40 segundos. Eu digo, cara, eu vou desligar esse filme, vai me incomodar. Pior que incomodou muito mais. Né? E aí, claro, ele faz essa conexão com as questões dos 3 elementos que estão dentro do significado da vida. Né? E esse significado ele vai existir ou não de acordo com o significado. Senão a vida é só morte antes de morrer. Então, numa rápida pincelada, para mim é isso. Eu fico impactado com a pergunta que deveríamos nós nos responder. E conclui esse meu raciocínio, Éder. Nós vivemos no piloto automático. Nós vivemos no... Hoje de manhã levanta, meio-dia tem lá, agora tem que fazer, hoje tem reunião. Hoje eu conversei em 2 momentos com a Mara, ela está aqui na live conosco, e em determinado momento ela estava em 2 reuniões simultâneas, porque a vida é de muito trabalho. Mas se a vida é só trabalho, não é o caso dela, obviamente, mas se a vida é só trabalho, se a vida é só cumprir carnê, se a vida é andar no piloto automático, que droga de vida que a gente tem. Então, pergunta de impacto, deu no meio da testa, primeiros segundos do filme. Muito legal. Muito importante mesmo. E para mim, claro, por que alguns filmes se destacaram mais que outros? Tem aquele que foi assistido por muita gente também, O Mistério, o Milagre da Cela 7, se eu não me engano esse é o nome. E por que tantas pessoas assistiram, como talvez começaram a assistir, como foi o nosso caso, e por que impactou tanto o La Casa de Papel? Porque são situações de pessoas presas, né? Nós estamos todos, mesmo, eu sempre digo isso, mesmo que nós estamos indo para trabalhar e mantendo a nossa rotina de antes da pandemia, a pandemia ela nos deixa presos em lugares, ou talvez dentro de nós, ou atrás de máscaras. Eu não posso ver a pessoa como eu via. Eu chego, hoje nós fomos fazer uma visita rápida para uma colega de trabalho, para a pastora Iraildes, que esteve com nós em Curitiba, e a gente chega com pessoas queridas e não pode dar um abraço, não pode chegar perto. E são situações assim. E para mim, esses 3 temas, eles, por menos que a gente não se dê conta, mas amor, talvez amor seja o que menos tenha sido pensado, mas tempo e morte em época de pandemia é algo que foi muito trabalhado, consciente e muitas vezes inconscientemente, sim, nesse tempo, sim, dentro das nossas cabeças. Né? Tem cheiro no ar de tempo e de morte nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Tem cheiro no ar de que... eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas a minha sensação é que quando começou esse negócio, a gente... Pô, eu vou ficar 3... Primeiro início eu pensei, isso deve dar de 2 a 3 semanas. Aí depois foi para 4, foi para 5. E aí se diluiu e se foi a noção de tempo. A gente perdeu o controle. Mas aconteceu dentro da minha cabeça uma coisa estranha. O tempo ficou rápido. Eu achei que ficar em casa ia ser uma coisa terrível, monótona. E eu, muitas vezes, ué, já é sexta. Já é sexta de novo. Então me deu uma desconectada. Eu perdi a noção e ele tem um ritmo que não é o que eu também imaginei. Portanto, eu não sei nada. Não sei nada sobre o tempo. Né? Então, essa coisa de... Qual é a pergunta que a maior parte das pessoas faz? Quanto tempo falta para dar o abraço? Quanto tempo falta para virar normal? E a resposta todas é, não sei. E aí a ideia de morte, junto com esta fragilidade, nos deixa muito frágeis. Fragilidade deixa frágeis. Significa, tem gente morrendo, tem um vírus que pode me pegar, o meu tempo eu não tenho controle sobre ele. Então, essa expressão que eu queria dizer assim, tem cheiro de morte, que o filme, na realidade, o cheiro de morte dele era por uma crise pontual e séria, que é a morte da filha, e a nossa é a nossa morte do nosso controle. Nós também estamos de luto. Nós também estamos chorando uma morte. Nós também somos de antigamente. Antigamente é março. Onde que nós tínhamos uma vida, não temos mais.
Até a concepção... Isso, realmente, o filme é muito pesado para nós. Até a concepção de antigamente mudou, né? Antigamente era na década de 90, agora antigamente é massa. Verdade. Sim, a maior parte do pessoal que está aqui na live é do século passado, aquela piada, né? É velho, é do século passado. E eu acho que nós somos muito velhos juntos agora, né? Nós somos alguém do semestre passado. De um tempo que existiu e que terminou. Né? É verdade. Eu coloquei hoje à tarde, eu tive uma oportunidade muito boa de conversar por um bom tempo com a equipe da Secretaria-Geral da ESLB, eles estão lá em home office, e eu mostrei para eles no início um ônibus desgovernado, um filme que no Instagram não dá para mostrar vídeo, um ônibus desgovernado. Ele vai na estrada e alguém filmou atrás e ele vai, e ele faz uma manobra brusca. E aí dentro do ônibus a gente vê o que acontece, sai tudo do lugar. As pessoas se jogam, salta coisas. Foi o que o ônibus da vida fez em março. Deu uma curva e nós saímos do lugar. E aí sim, onde é que está o tempo, onde é que está a morte, onde é que está o amor, onde é que está tudo isso. Então, o nosso ônibus tem a ver com o filme. Uhum. Legal. O colega Leandro, a colega Eveline aqui, ela colocou antes que ela fala que a parte favorita é quando ele fala o nome da filha, isso está pro final. Ela também fala genial, genial essa análise que tu fez. O colega Leandro, como jogo de dominós que vão caindo, se desmontando, no fim é nada. Depois ele reconstrói as peças, colocando lugar. Isso também está pro final. Eu não sei se esse final vai acontecer, viu? Talvez seja cenas do próximo capítulo. Mas vamos adiante. As três abstrações. É interessante que quando a gente assiste o filme a primeira vez, são artistas, o pessoal vai interpretar a morte, nossa, como ela interpreta bem a morte. E outra vai interpretar o amor, poxa, ela né, realmente encarnou aquela questão do amor. E do tempo também. E no fim das contas, eu não sei se eles eram ou não eram, o que eles eram, o que eles deixaram de ser, para quem que eles realmente eram, mas são três características que eles apresentam. O amor é aquela mais emotiva e preocupada com todos, que vai se propor a entrar naquele plano mirabolante, mas não para machucar, sempre com o cuidado de amar. E é interessante que quando ele escreve a carta para o amor, ele diz, querido amor, ou prezado amor, adeus. Uhum. Não tem mais o que falar contigo. A separação ali, ela é imediata. O tempo é aquele bem mais impetuoso, é aquele que quer brigar, que quer saber por que ele estava brigando com ele. Tem uma parte que a gente vai ler mais para frente, posso fazer isso agora também, que não sei como é que vai ser o nosso tempo, deixa eu só achar aqui a minha anotação também, que o tempo, ele diz, eu vou chegar nele com raiva, zangado porque temos um problema, ele está me desafiando. Eu sou o tempo, ele está desafiando o tempo. Enquanto que o amor, a forma que o amor trabalha vai ser com o It, que é um dos amigos, um dos sócios. Ela pergunta assim, diga-me como se sentiu no dia em que a sua filha nasceu. E aí ele responde, eu olhei para ela e percebi que não estava sentindo amor. Eu havia me tornado o amor. Ao passo que a morte, ela diz que é mais importante que o tempo, porque a morte dá valor ao tempo, e normalmente as pessoas que trabalham em capelanias hospitalares, a última queixa das pessoas, ou as últimas queixas de quem está no seu leito de morte é assim, poxa vida, se eu pudesse viver de novo, eu aproveitaria a minha vida de outra forma, ou seja, eu investiria melhor o meu tempo. Bom, essa relação com esses três ingredientes, ele tem algumas coisas muito, muito fortes, muito, muito fortes. Primeiro, aquela frase que citaste, quando ele diz, querido amor a Deus, nós estamos ouvindo alguém que está seco por dentro, alguém que está machucado, alguém que tem dor na alma, alguém que tem uma perda praticamente significada na vida na medida que morreu a filha. E quando a pessoa está seca, quando a pessoa está doída, ela não consegue perceber o amor. A dor se sobrepõe.
A dor sufoca, não mata, aperta. A gente não entra em contato, a gente não deixa de amar. Mas quando a dor está muito grande, por exemplo, quando alguém perdeu alguém da sua família, quando alguém teve alguma tragédia, algum acidente, uma notícia de uma doença grave, algo, o sistema amor meio que desconecta. Ele entra em stand-by e predomina a dor. Então, aquela frase, ela é muito forte. E aí, quando eu olhei assim, meu Deus, esse cara tá mal. Aliás, depois, mais gente, ele chega a usar a expressão, eu estou mal emocionalmente. Então, a dor que ele sente, ele tem clareza, não, nós que estamos assistindo o filme, conseguimos ter clareza de que ele não tem como sentir, uau, né? A vida é linda, eu amo. Então ele diz, amor, tchau. Mas é interessante que essa relação dele com os outros componentes, ele faz uma relação um pouquinho mais ampliada de amor e ódio. Então, por exemplo, quando ele fala com o tempo, ele diz assim, você, tempo, dizem que você cura todas as feridas, mas eles não dizem como você destrói tudo. Então ele faz uma coisa meio antagônica, tempo cura. Tempo, e é uma frase muito popular que nós usamos, né? O tempo resolve, com o tempo a gente tá ok. E ele diz que você está, mas você destrói. Porque a história dele, desde o início do filme, aquele momento de impacto que ele fala o significado da vida, agora ele está doído, porque nesse meio tempo. Mas eu queria pegar ainda outra frase, que ele faz uma olhar para o tempo, ele diz que tu cura as feridas, tu destrói, e aí ele parece que é uma tentativa assim, eu vou humilhar o tempo. Eu vou humilhar o tempo. Você não é nada a não ser madeira petrificada. Você é tecido morto que não vai se decompor. É muito humano. Quando eu não consigo enfrentar o inimigo, eu tenho que destruir o inimigo. E o fator tempo para ele quer morrer. Ele quer morrer, ele não quer mais viver, porque ele perdeu o significado da filha. Então, ele olha para a morte, para o tempo, ele diz, tu cura tudo, mas tu não vale nada. Então, é uma briga interna, é conflito estampado, né? Madeira petrificada, tecido morto, tu não vale nada. Por quê? De novo, um homem doído. De novo, uma alma sangrando. Para que serve o tempo quem está tão doído? Se alguém está aqui na live e tem passado por momentos de sofrimentos, em especial se alguém tem passado pela experiência de depressão, que é uma doença que faz exatamente isso. As pessoas sabem que, nesse momento, tempo, para quê? O tempo é doído. A pessoa, é muito frequente, a pessoa, quando ela está muito sofrida na alma, ela quer dormir. Ela quer dormir muito. Para ver se o tempo, esse ingrediente tão chato, some. E aí dá vontade de dizer madeira petrificada, tecido morto, desgraçado. Eu não quero suportar, porque cada segundo, para quem está sofrendo, é uma eternidade. Eu acho muito forte essa briga. E ele faz a mesma briga, sei lá se eu vou atropelar o nosso roteiro, mas vamos lá. Ele faz a mesma briga com a morte. Tranquilo. Ele faz a mesma briga com a morte, porque a morte tem dois significados para ele. A morte é a terrível que levou o amor da sua vida, a sua filha, mas é a morte que ele quer. Ele queria morrer. Ele propôs trocar a filha por ele. Então ele ama e odeia a morte, né? Então quando ele diz assim, você, tanta mitologia, causa tanta dor, inspira tanto medo, e tu como pastor sabe muito melhor que eu o quanto a morte amedronta, o quanto a morte ela incomoda. Os próprios cristãos que falam na esperança, não é tão simples lidar com a morte. Não é tão natural. Né? Eu tenho dito muitas vezes que eu estou louco para ir para lá, porque lá vai ser melhor, lá não vai ter essas loucuras daqui, mas também não precisa ser agora. Né? É muito comum os cristãos dizer assim, eu quero ir, mas não tenho pressa. Porque lidar com a morte é lidar com o desconhecido. E quando ele diz, tu faz tanta dor, tu dá medo. Um dos grandes medos de muitas pessoas é morrer.
E alguns têm medo de como morrer. Então ele está trazendo à tona, gente, é muito doído lidar com a morte. É muito doído lidar com o que eu não tenho controle, porque ele não conseguiu controlar a filha dele, o amor da vida dele. Então, a primeira parte do diálogo dele com a morte, ele diz isso: você causa tanta dor, você causa tanto medo. Ele está quase chorando, olhando para a morte. E aí ele já, mas eu vou brigar com a morte. E aí ele diz, você é um tigre de papel, não vale nada. Né? Olha a coisa antagônica dele. Você apenas é medíocre, patética e impotente. E por que ele chama a morte de impotente? E ele termina essa frase dele no diálogo, que ele diz assim, você não tem nem autoridade para fazer uma simples troca. Porque ele queria dizer, ele disse para a morte, me leva e deixa a minha filha. E muito provavelmente as mães que estão aqui mais do que os pais, os homens são mais racionais, mas qual mãe não diria uma frase dessa assim, se a minha filha estiver por morrer, Deus me leva. Os pais também, mas eu estou falando que a emoção e a emotividade das mulheres é maior. Então ele briga com a morte com esse sentido, tu é horrível, sabe, tu não vale nada, tu é um tigre, tu é um não sei o que mais, tu é patética, tu é impotente, tu não consegue nem te decidir. Então ele faz nas duas situações do tempo e da morte, um diálogo de entendimento, de respeito ao seu significado, e ao mesmo tempo ele bate para destruir. O cara é fantástico, mas ele é humano, como todos nós. A pastora, desculpe, a pastora Eveline coloca, creio que qualquer pai e mãe faria essa barganha quando tem um filho doente. Eu lembrei de, há um tempo atrás, uma pregação que eu usei o exemplo do Clóvis de Barros, é um dos grandes, não sei se ele classifica como psicólogo, mas é um dos grandes palestrantes brasileiros. E ele fala que a filha dele teve a síndrome de Kawasaki, quando tinha 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. E o pessoal está falando que travou aí, agora não sei. Eu estou te vendo bem. Algumas vezes dá uma travadinha no teu, mas aqui está bem, a Mara também está bem. Não, está. Tá. E ele fala disso, e tem um vídeo no YouTube dele comentando essa história, que ele diz que naquele momento ele disse, olha, Deus me leva, mas não deixa minha filha sofrer. Isso é forte, porque nesse momento de maior fraqueza, nossa, quando o filho, o Martin, ele é uma criança muito rápida, para não dizer outra coisa. E se de vez em quando tropeça, cai, e às vezes teve alguns incidentes um pouquinho mais, que assustou um pouquinho mais. E a gente vê a criança chorando, o choro da criança com desespero é diferente. Tanto que quando ele tá... eu tô na casa de uma das avós. Às vezes dá um choro, a minha mãe sai correndo. Dependendo do choro, eu já sei, não, esse não é choro para lá. Mas quando tem uma dor muito grande, quando a gente percebe o sofrimento de um filho ou de uma filha, a gente faz tudo por eles. E isso é importante para nós, para a fé cristã, porque é isso que nos torna herdeiros da salvação, porque Deus entendeu o nosso sofrimento, ele dá o seu filho, ele dá a sua vida em nosso favor. E isso é muito forte. Gente, nós vamos seguindo aqui, tá? Se travar geral, vocês falem, vai ficar gravado aqui também, eu vou salvar no YouTube depois, mas vamos adiante. Eu só queria fazer uma parênteses, Éder. Por favor. Essa questão do impacto da morte, eu lembrei agora, a Mara está aqui na live, ela lembra uma vez que nós conversamos com o Pedro do Borel. O Pedro Borel é um missionário que trabalhava nas favelas do Rio de Janeiro. Depois ele andou fora do Brasil, parece que agora está de volta do Brasil. E ele relata que ele trabalhava direto com os traficantes. Né? Ele conversava frente a frente com os chefes, evangelizando os caras. E ele disse que uma vez um dos caras lá do morro enfrentou eles. Vocês, né, com esse negócio de Deus, se Deus nem vale, ele nem tem poder, ele nem existe. E o Pedro Borel disse que ele conta assim, uma cena que estava num corredor, uma ruela escorada na parede. E aí o Pedro Borel disse para esse traficante ateu, assim, meu Deus não existe, mas eu até vou fazer o seguinte, eu vou orar agora para que a tua mãe morra. E o cara disse, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O
até o ateu tem medo de lidar com a morte e poder de Deus. Eu nunca esqueço a cena dele contando que... E o cara disse, não, deixa assim, não dá... Não, mas tu não acredita em Deus? Deixa assim, deixa quieto. Então, morte e fé juntos aí. Muito bem. Pessoal, continuem fazendo os seus comentários e vamos adiante. Hoje à tarde, de repente, começou a pipocar nos grupos do WhatsApp da Bom Pastor, que estava passando o filme Beleza Oculta no canal na Warner, eu acho. Na Viva é tal, na Net é tal. Aí alguém até colocou, nossa, que coincidência. Eu disse, não, isso não foi coincidência. Isso foi uma baita coincidência. Que era para quem tinha dúvida ainda assistir. Mas é um filme, voltando um pouco, o elenco não precisa comentar, só o menino que interpretou o Tempo, que é o mais jovem, que eu não conhecia, os outros, e a senhora, aquela que fez a detetive, mas é um elenco que está acima da média, que vale a pena. E uma coisa, algo que eu procuro sempre ter para mim, vamos assistir um filme, bom, se tem muitos filmes que a gente gosta de assistir, que não seja Hollywood, tem ótimas produções também, mas quando vai assistir um filme de Hollywood tem que ver o ator. Se o ator é bom, dificilmente o filme vai ser ruim. E a forma como eles interpretam, como eles dão vida, especialmente esses três personagens, é fantástico. E uma coisa que eu não consegui entender nessa história toda, quem deveria ali ser indicado ao ator principal. Porque todos têm uma inter-relação muito grande, e mesmo as abstrações, é fantástico o jeito como elas interagem. Quando a gente assiste o filme já entendendo, no final das contas, do que elas se tratam, abre um outro horizonte, a gente consegue entender, nossa, tem algo acontecendo com relação ao cuidado daquela pessoa. Se nós analisarmos dessa forma. Por que eles aceitam fazer aquilo? E como ele acha, o It, como ele contrata aqueles três? Eles estão selecionando pessoas para um comercial, e daí, quando ele está passando, a personagem que interpreta o amor fala a frase de uma maneira diferente. E chama a atenção dele, ele para. Então, todos aqueles pequenos acasos, na realidade, não são grandes acasos. Isso também, na nossa vida... a gente pode brigar com a morte, briga com o tempo, briga com o amor. Eu sempre falo isso muito em grupos assim, a pessoa está mal, perdeu uma pessoa, um ente querido, alguém de forma trágica. Eu estou bravo com Deus. Briga com Deus, mas não deixa de te relacionar com Ele. E é muito interessante como essas três abstrações, aquelas três pessoas, elas vão trabalhando e no final das contas, para mim não está claro quem ajuda quem ali. Os quatro são ajudados. Eu não vou lembrar o nome dos outros, né? Sim. Mas os quatro são ajudados e é impressionante como as conexões são colocadas. Hoje à tarde eu conversava um pouco com a Mara sobre o filme, porque esse assunto começou a entrar na cabeça da gente. Para nós, nosso comentário, tem algumas coisas do filme que o autor, o diretor, deixa por nossa conta fazer a leitura que a gente quiser. Ele não entrega. Tem coisas ali prontas. Por exemplo, o próprio rapaz faz o personagem do Tempo, no final, ele diz o quanto ele ganhou. Quanto para ele foi importante, né? Ele tem aquele diálogo com amor na saída. E eu queria pensar ainda dessas frases do Tempo, já que eu mencionei o Tempo, tem um momento que o Tempo, ele fala... Também é outro impacto. Eu fiquei pensando, cara, dá para escrever um livro sobre essa... Eu vou reproduzir. Ele disse assim, o Tempo diz assim, todo mundo adora lamentar e reclamar. Eu não tenho tempo suficiente, a vida é curta, meu cabelo está ficando branco. Ele faz esse diálogo assim, todo mundo reclama de mim. E aí ele vem com uma frase assim, para botar no meio da testa da gente, ele diz assim, quer saber? Ele diz bem assim, literalmente, diz assim, quer saber? O dia é longo pra caramba. E eu sou abundante. Eu sou o presente. Mesmo quando você está aqui falando besteira. Bem assim, literalmente, eu adiantei a trazer esse filme 300 vezes. E ele disse assim, quer saber? O dia é longo. Eu sou abundante. Eu sou o presente. Mesmo quando você está aqui falando besteira. E ele dá outro choque.
essa coisa do reclamar do tempo, que antigamente, antes de março, a gente reclamava muito, é uma coisa subjetiva. Assim, o dia é longo pra caramba. Quando nós nos organizamos e aproveitamos o tempo, e eu tenho um raciocínio que não é meu, mas eu acho fantástico, que eu uso, que é assim, ó, o dia tem 24 horas. Então a gente deve sempre, né, trabalhar 8 horas. 8 horas de trabalho bem trabalhado, a gente produz coisas incríveis. Todos nós devemos dormir 8 horas. E nós temos 8 horas por dia disponíveis. E aí a pergunta, onde é que está essas 8 horas cada dia? A cada 10 dias dá 80 horas, né? Dá 240 horas por mês que a gente joga. E por isso que parece que o tempo está indignado. Assim, o dia é longo pra caramba e tu vem me falar que não tem tempo. Ele não diz, agora eu vou colocar na minha leitura. A gente não sabe aproveitar o tempo. A gente não sabe administrar tempo. A gente não sabe curtir, até para falar besteira. Ele diz assim, eu quero destacar nessa frase toda, que diz assim, eu sou o presente. Para mim, o melhor tempo deste dia de hoje é agora. Eu estou aqui contigo, com essa turma legal e conversando. O que passou, deu. O que vem depois, não sei se vem. Todos nós dizemos essa frase, mas na prática é um choque. Assim, para um pouco, aproveita esse tempo. E agora, então, a gente está mais recolhido, o que a gente faz com o tempo? Então, aquele guri foi fantástico. E o olhar dele, tempo é longo. Um dia longo pra caramba, dizer. Legal isso. É interessante, abro um parênteses só, algumas pessoas da Bom Pastor, inclusive, estão realizando uma pós-graduação pela FLT em revitalização de igreja, e ontem uma das leituras indicadas tinha uma frase que dizia assim, a erosão, um dos perigos que a igreja sofre é a erosão das lideranças. E relacionadas ao tempo, né, quando as pessoas olham para o passado e não olham, se prendem ao passado, não apenas para aprender, mas ao invés de aprender com o passado, ficam presas nele, ao invés de viver, ao invés de transformar o presente, ficam apenas como meras espectadoras, e ao invés de olhar para o futuro com um olhar visionário, elas ficam com medo, né? Ou se abstêm dele. E é muito interessante porque, trazendo isso para as nossas vidas, claro que se nós deixarmos, se nós não cuidarmos, nós vamos trabalhar 8, 16 horas por dia, 20 às vezes, mas nós temos um limite que tem que ser respeitado. E essa divisão de 8 e 8, 8, ela é fantástica. Porque ao invés de trabalhar 8, nós trabalhamos 12. Ao invés de dormir 8, nós dormimos 6. E ainda assim, e o resto, onde é que está? Antigamente se gastava, defino antigamente, 1 hora no almoço, hoje almoça em 15 minutos, às vezes menos. E nessa loucura nós não entendemos tudo que está acontecendo com a gente e aquela história, né? Tem uma metáfora, que é uma piada na realidade, do Paulinho Micharia, filósofo gaúcho. Ele diz que ele viu um pessoal numa academia, numa esteira, e ele dizia, meu Deus, eles correm tanto para não chegar em lugar nenhum. E é mais ou menos isso que nós vivemos, né? É a metáfora da vida. Perfeito, perfeito. E para mim foi muito forte aquele momento do tempo no filme, que ele dá um desencargo. Aproveita o tempo. Até o momento que não está legal. Até o momento que não está legal. Né? E eu fico pensando, sabe, também um parênteses dentro do parênteses, o cara que monta uma história dessa, o cara que escreve uma história dessa, o cara que escreve os diálogos de um filme desse, os caras são os monstros. Impressionante, né? A habilidade da criatividade. É verdade. Vamos um passinho mais à frente, pessoal. Vamos. Fiquem à vontade para continuar contribuindo. A colega Eveline disse que tem um modelo de cura coletiva, e isso acontece no final, né? Isso nós vamos, na parte final que nós delimitamos, que vai acontecer pelas minhas contas em 10 minutos,
nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas tem inúmeras aproximações possíveis para o filme. Eu estou falando isso enquanto pastor, que tive uma introdução à psicologia, uma cadeira. Eu fico imaginando para alguém da área da psicologia que pensa assim, isso é um quebra-cabeça de 2.000 peças, dá para ficar trabalhando muito em cima disso. E na realidade, está lidando com vidas. O filme explora não o quebra-cabeça, mas aquele dominó. Sim, né? O dominó, isso. E uma outra situação que nós deveríamos... uma outra maneira como o Howard achou para lidar com o sofrimento, e daí não sei se foi para lidar, possivelmente para fugir, foi a relação dele com a esposa. Porque eu só me dei conta de que eles eram casados, quando eu assisti a primeira vez no filme, na cena final em que ele fala o nome da filha. Eu não tinha ideia, eu não conseguia imaginar assim, que poderia ter acontecido aquilo. Porque o filme vai te jogando de um jeito para o outro e as falas vão acontecendo e, de repente, para conseguir sobreviver sem a ausência da filha, ele tem deixa eu ver se eu acho a frase como ele escreve. Se pudéssemos voltar a ser desconhecidos, ou seja, se nada disso tivesse acontecido, faz de conta que nós não nos conhecemos, que nós não casamos, que nós não tivemos uma filha e nós não passamos por isso. E ele passa, de acordo com o filme, 3 anos fugindo daquela situação. Ele não consegue dizer, olha, minha filha morreu. Eu não consigo imaginar o que seria para uma pessoa ter que falar isso, ou ter que enfrentar isso. Mas ele passa 3 anos fugindo da sua realidade. Uhum. Primeiro eu pediria que as mulheres não me escutassem. Agora vamos fazer um papo de homens aqui. Mulheres, dá uma olhadinha para o lado, por favor. Eu também não percebi isso, só vi na cena final. As mulheres percebem antes. As mulheres são terríveis. As mulheres, a gente não tem cancha para ganhar delas. Elas percebem antes. Provavelmente as mulheres que estão aqui vão dizer assim, eu já comecei a desconfiar antes, eu ouvi essa frase já. Porém, tá bem, mulheres, pode voltar aqui para a conversa, vamos lá. Tira essa questão, a gente sabe. Nessa hora, quando se revela que ela é a esposa, a gente tem que começar a olhar o filme de novo. Tem uma coisa muito, muito humana nesse comportamento dele diante do luto, diante da dor. A dor sempre ela provoca algo dentro de nós que passa por fases. E a primeira fase... obrigado, Marlene. Não é só nós, então. Obrigado. Todo momento de conflito, de crise, ela produz algo dentro de nós que passa por fases. A primeira fase é do choque, em que nós fechamos nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de compreender, nossa capacidade de suportar. O choque, cada um tem um jeito de ter choque. Mas para mim sempre é bom lembrar assim, quando morre alguém muito próximo, numa tragédia, num acidente, e a gente vai no velório. O familiar bem próximo está ali do lado do caixão. Aquela pessoa está em choque. Ela não está conseguindo ouvir, ela não está conseguindo compreender, ela não está conseguindo pensar. E é curioso que muitas pessoas vão naquele momento fazer grandes falas, grandes discursos, listar versículos bíblicos, filosóficos, tu é forte, tu é guerreiro, toca em frente. A pessoa não ouviu nada, ela está chocada. Essa hora, o máximo que ela precisa é um abraço. Não é só nessa hora do velório, todos nós, quando enfrentamos uma crise, alguma coisa forte, nós temos a primeira fase que é do choque. As outras fases, que cada um tem um jeito, mas normalmente tem fases de raiva da outra pessoa, raiva de si. Quando morreu alguém, a pessoa tem a tendência de ter raiva do que morreu. Por que ele não se cuidou? Por que ele não dirigiu direito? Por que ele não bebeu menos? Depois ela tem raiva de si. Não obrigatoriamente nessa sequência, nem em todos, mas mais ou menos isso aqui. Por que eu não cuidei melhor dessa pessoa? Por que eu não fiz? Culpas, né? Vem as culpas. Então já tem 3 fases aqui. Aí vem outras fases que começa a conseguir entender um pouquinho. Só que essas fases, para cada um, tem um tempo determinado.
Para algumas pessoas conseguem isso em uma semana resolver o choque, porque outras pessoas precisam um ano. Não é que uma é retardada e outra não, são jeitos, ritmos individuais diferentes. Portanto, a gente tem que entender que o luto dele, o choque dele foi muito longo. E ele não conseguia entrar em contato com aquilo que era a dor. Tanto que ele não fala, ele não expressa. E quando é perguntado o nome da filha, fica muito evidente, olha o choque, olha o tamanho da dor, que entrar em contato com o nome da filha é entrar em contato com a perda, com a morte, com a fragilidade, com a luta com o tempo, luta com o amor, luta com tudo isso. E a luta, e a mulher dele é fantástica, porque ela sabe sutilmente provocá-lo. Como é que é o nome da sua filha? E aí ela volta, e isso é uma habilidade, isso é uma aula que tem ali. Não incomoda, não pressiona ninguém que não consegue lidar com a sua dor. Não diz assim, fala o que está sentindo. As pessoas adoram assim, o que está sentindo? Me diz aí, abre o teu coração. Não, tem um momento que isso abre. E é tão forte essa dor, que quando ele consegue dizer o nome da minha filha era Olivia. Uau! Aí eu já estava chorando junto. E a partir daí... O meu amigo também. Teu amigo, esse meu amigo que está aqui em cima, aqui, tá? Esse aí. A pena que a mão não passa aqui para dizer, oi, meu amigo. Aquela hora, ele começa a cura dele. Não é que ele começa, ele está pronto para processar a cura, porque até chegar à verbalização é parte da dor, é parte do luto. E aí ele consegue entrar em contato. E eu quero olhar no olho de quem está aqui nessas pessoas nessa live. Uma coisa, primeiro, quando estiver muito mal, assim, quando tiver, te entende como normal. É normal isso. Segundo, tenta entrar em contato, tenta verbalizar a tua dor. Há uma coisa muito mágica dentro da mente humana, quando nós verbalizamos o que está doendo, nós entramos em processo de cura. A terapia no consultório é uma coisa incrível. Quando a pessoa chega ao ponto de conseguir dizer o que pensa, ela começa a melhorar. É enorme o número de pessoas que vai no consultório e ela fala durante uma sessão inteira, né, a primeira sessão normalmente, ela fala a sessão inteira, ela fala, põe para fora todas as suas dores e no final, sempre, elas dizem uma frase: como eu estou melhor. Verbalizar a dor, alivia a dor. Então, nós homens temos mais dificuldade de dizer dor. Nós homens temos mais dificuldade de expressar eu estou mal. Verbaliza. O filme, uma das lições que ele dá é assim, verbaliza a dor. Quando ele verbaliza, ele consegue lá no lugar dos dominós dele montar e reconstruir o dominó dele. Que na realidade é uma metáfora, ele reconstrói a vida. Isso é bem interessante, que tem uma parte já no final, quando eles saem os dois, o Howard e a Madeleine, e vão para jantar ou fazer algum lanche à noite, e ela fala sobre aquele encontro de uma mulher que fala da beleza oculta, que no final das contas era a morte que estava falando com ela no hospital. Eu grifei essa parte. E ela diz para ele, ela tenta colocar, ela já passou por esse processo, como tu bem colocou, ela já antecipou, ela já viveu, ela já sofreu a ponto de ela conseguir sentar numa roda com outras pessoas e abrir para escutar, e ser alguém que recebe a dor de outras pessoas. O filme nos deixa entender que ela era uma das que organizava aquela roda de conversa. Né? Mas deixa eu fazer um parênteses. Ela não fica enchendo ele. Cara, sai dessa. Justo, para de chorar, deixa de ser isso. Isso a gente não fala para quem está doendo. A gente ajuda a pessoa a elaborar a dor. E tem essa fala deles que ele diz, quando ele sai dali, ele diz, olha, eu adorei a sua história, mas não estou sentindo nenhuma beleza oculta. E ela diz, eu não me importo, grite com eles, discuta com eles, desafie, reaja. E nesse sentido, a incapacidade de dizer o nome da filha, que ele sente, e como isso foi libertador, como bem tu colocasse. É o divisor de água do filme ali. Finalizando, muito boa a conversa, mas nós já estamos nos minutos finais, e uma das primeiras lives que eu fiz, eu
eu só acho que tem uns 2 minutos, comecei a fazer oração, quando eu voltei não tinha mais nada, o Instagram me cortou, eu pensei, será que o pessoal foi todo arrebatado? Acho que não. Todo arrebatado. Mas vamos para a parte final. Aquela cena em que o Howard é confrontado com seus 3 amigos, por eles, e ali, quando eles mostram tudo, ele diz, não, eu vou assinar, e ele começa a falar com as pessoas, eles tentam se desculpar pelo que eles fizeram, ele diz, não, eu não estou bravo com o que vocês fizeram comigo. O que me deixa mais chateado é o que vocês estão fazendo com vocês próximos. E ali também parece que é um passo importante, porque ele entende que ele não é o único sofrendo no mundo. Claro que não tem como mediador alguém que perdeu o amor da filha, que acha que está perdendo o amor da filha, com alguém que perdeu a filha, com a pessoa que não consegue engravidar e com alguém que está com diagnóstico de morte. Então, aquela parte final ali, viu, Ney? Eu peço que tu já faça as tuas considerações também. A palavra é toda tua, prometo parar de falar agora. O que nós podemos extrair disso para a nossa vida? Só pontuar uma fala aqui. A minha irmã disse que suspeitou e falou para o Milton que é o marido dela. Também é Amaro o nome da minha irmã. Mas a minha irmã faz parte uma família muito inteligente, assim, por isso que ela conseguiu. Cristiane Miller diz que verbalizar ajuda muito, a Helga que passou por isso. Viu, Ney? Por favor, a palavra está contigo. Essa cena final também é muito forte ali, mas ela é um link direto com os primeiros 30, 40 segundos do filme. O que eu estou fazendo com a minha vida? Ele disse, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Eu não me preocupo, eu não estou com raiva, né? Eu até me preocupo com vocês. De certa forma, quase que ele pergunta assim, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? O que é o significado da vida de vocês? Aquele momento, também ele dá uma quebrada na cabeça da gente, porque a gente acha que estava entendendo algumas coisas e daqui a pouco ele assina, daqui a pouco ele até sabia que os caras estavam... Ele tinha uma noção de que tinha alguma coisa acontecendo. Mas eu vou jogar dessa cena para a primeira de novo. Qual é o significado? Viver para quê? Ele viveu, o filme dá essa ideia, aquele caminhar dele de mãos dadas no final. Ele conseguiu elaborar a dor, ele conseguiu entrar em contato com a experiência de viver, e ele parece que ele entendeu, olha, agora o negócio é viver. Tanto que ele volta a reconstruir essa relação com a esposa. E aquela cena dele sentado na mesa, então, ali no final, assinando, e ele olhar para ele, a gente acha que ele vai quebrar o pau com os caras, né? É interessante, o sofrimento deixa ele compreensivo. Na minha leitura, ele também aprende a ser sensível. Também ele diz, olha, gente, não está lá no texto do filme, mas eu passei por isso, eu enfrentei, estou aí, vocês vão fazer o que com vocês, não? Por isso, como está terminando o tempo, eu quero também dizer para as pessoas que estão aqui, eu me identifico com o filme por ter minhas dores. Vocês devem se identificar porque vocês têm as dores. A gente chora um segredinho nessas cenas finais porque ele traz à tona as nossas dores, nossas perdas, nossos lutos, nossos enfrentamentos com o tempo, com a morte, com o amor. Então, vamos aprender com esse filme a dizer assim, cara, vamos curtir, vamos viver, vamos dar significado, vamos olhar para Deus e para nós, porque também só para Deus a gente está fugindo da gente. Vamos olhar para nós e dar significado. Tem uma palavra que eu falei muito ontem na live, na minha live, sobre ressignificação. Dar um significado novo para aquilo que vinha fazendo até agora. Trabalhar não é só um cumprimento de dever, tem que ser com prazer. Se relacionar com família não é só um cumprimento, tem que ser um prazer. Existir não pode ser só um cumprimento de dever, tem que ser um prazer. Então, obrigado, Éder, por esse filme que tu me deste presente. E eu vou olhar de novo. Não conta pra ninguém, mas eu também. Meu Ney, querido, muito obrigado, muito obrigado. Vai anotando aí um dia eu pago a dívida. De repente, se eu for a Pelotas, eu vou te levar uns potes de doce de leite que a minha mãe faz aqui, que é só o melhor do mundo. A gente conversa no privado depois. Pessoas que participaram conosco, Cristiane Miller, adorei o filme, nossa membro lá de Curitiba. Adoro assistir a live com vocês, discussão e reflexão sobre a vida
Real, que bom. Vou fazer uma propaganda sem ganhar nada aqui. O Vilnei Varzim tem um canal no YouTube e toda sexta-feira, às 21 horas, ele tem uma live muito boa. Inscrevam-se, assistam, que vale muito a pena. Terças também, né, Vilnei? Terças e sextas. Terça eu faço sozinho, que é a live terapia. E na sexta com convidado. E nesta sexta é o lançamento do meu livro. São convidados. Ah, verdade. Ótimo. Pessoal, eu boto depois nas redes sociais, faço a devida propaganda. Obrigado aos colegas participantes também. E interessante de toda essa tua fala, talvez uma questão poimênica pastoral, quando a gente vê alguém que está sofrendo muito, e nós já passamos por isso, ao invés de olhar assim, isso é bobagem, não vai acontecer, vamos usar o nosso sofrimento para fazer aquela pessoa se sentir acolhida e ajudar ela a sair, que é uma das histórias que o filme nos ensina, né? Uma das grandes lições que o filme nos ensina. Beleza, é por aí mesmo. Entrar em contato com a vida é entrar em contato com a dor, é entrar em contato com as alegrias. Quem só fica na alegria foge das dores. Quem só fica na dor perde a alegria e perde a beleza oculta da vida. Legal. Vilnei, muito obrigado de novo, querido. Eu vou fazer um comercial de outro filme, então. Nós vamos, no dia 21, na nossa live, com o pastor Marcos da Silva, foi pastor aqui em Pelotas, agora foi pastor em Curitiba, agora está em Joinville. Nós vamos falar sobre o tema O Dilema da Bíblia, que vai ser um contraponto ao documentário que está no Netflix, O Dilema das Redes. Quem não assistiu O Dilema das Redes, assista. Vai dar raiva, vai dar medo, vai dar um embrulho no estômago, mas precisamos entender em que mundo nós estamos pisando. E o pastor Marcos vai estar conosco, nós vamos falar sobre o dilema da Bíblia. Qual é o grande dilema da Bíblia? O que ela quer nos fazer? As redes tentam nos aprisionar, nos manter dentro dos quadradinhos delas. O que a Bíblia para a fé cristã significa? Pessoal, boa noite. O pastor Leandro está pedindo doce de leite. Quem sabe, Leandro? Quem sabe? Acho que vai ganhar. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.